E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro ou concurseira, ou até mesmo para você vestibulando, para você, enfim, que quer praticar e treinar e fixar a sua teoria na prática para se preparar para a sua próxima prova de português. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse nosso segundo encontro semanal e vamos começar nossa brincadeira de hoje. O e-mail, claro, não posso me esquecer de falar o meu e-mail para você, provadeportugues@yahoo.com.br. Você sabe que você já pode mandar suas questões, tá com dúvida, fez uma prova, fez um concurso, estava fazendo exercícios aí de algum livro, alguma coisa, ficou com dúvida na questão e, mais importante, não sabe por que o gabarito é aquele, enfim, não sabe justificar as outras, manda a questão para a gente resolve junto com você a questão, de repente você faz parte do nosso próximo vídeo. Só peço a gentileza de vocês mandarem a fonte da questão, isso é muito importante, de qual concurso a fonte saiu. Eu recebi algumas questões sem fonte, de repente algum livro com direitos autorais, enfim, aí infelizmente a gente não pode fazer abertamente. Tá? Então, manda a fonte, ó, concurso tal, né? Manda a banca e o ano e pronto, a gente já resolve o problema, já tem a liberação aí. Beleza? Vamos começar nossa brincadeira então? Quero começar com uma questão da GV. Esse ano, GV foi a banca, né? Uma questão de sintaxe. Leia a posteridade, ó Pátrio Rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado, sono vil do esquecimento frio. Então, GV colocou esse trecho desse poema e era uma questão, tinha questões de análise de texto, claro, mas era uma questão sintática essa aqui. Para a correta compreensão do poema, é necessário saber que o sujeito de leia, no verso 1, é, ou seja, ele quer saber quem é o sujeito desse cara e me deu 5 opções. A posteridade, ó Pátrio Rio, teu nome celebrado, sujeito elíptico, subentendendo a figura do leitor, oculto ou elíptico, desnencial, implícito ou não expresso. Lembra que esses 5 caras são a mesma coisa, tá? Sujeito oculto, elíptico, não sei por que fica aparecendo isso. Oculto, elíptico, desnencial, implícito ou não expresso. É a mesma coisa, tá? Indeterminado, aquele sujeito... ele diz, né, quem se dirige o poeta. O indeterminado a gente tem 2 maneiras de tê-lo, ou com o verbo na terceira pessoa do plural, ou com o se como índice de determinação do sujeito, caso a sentença não permita a voz passiva analítica. Tá? Qualquer coisa a gente volta nesse assunto ainda, vamos fazer várias questões sobre isso, que é um cara que aparece bastante. Tá? Mas vamos direto para o assunto. Vamos pegar esses 2 versos aqui. Leia a posteridade, ó Pátrio Rio, e meus versos seu nome celebrado. Primeiro cuidado que você vai ter que tomar na hora de fazer a questão é sintaxe não é macete. Lembra disso. Sintaxe não é macete. Não é perguntar o que a quem. Por que o cara faz isso? Leia o que? A posteridade. Beleza. Então a posteridade é objeto direto. A Pátrio Rio, estou falando com o Rio. Então o Rio é sujeito. A posteridade é objeto direto. Pronto. Pátrio Rio, sujeito. Cara, calma, calma. Vamos com calma. Primeiro segredo que eu vou te dar da sintaxe é entenda a sentença. Não tem como a gente fazer uma análise sintática sem entender a sentença. Vamos pegar só essa sentença. Leia a posteridade, ó Pátrio Rio, em meus versos teu nome celebrado. Esse ó Pátrio Rio, começa com isso, cara. Se você não conseguir, vai bater o olho e encontrar o sujeito, vai eliminando os caras que você já conhece. Começa por aí, elimina quem você conhece. O cara mais óbvio que a gente tem aí, mais claro, é esse ó Pátrio Rio, né? Ó Pátrio Rio, tô falando com você, presta atenção em mim. Ó Pátrio Rio. Como chama mesmo a função sintática em que a gente tem esse chamamento do interlocutor? Boa, vocativo. Lembra do vocativo, que eu chamo a atenção do interlocutor. Então eu falo, vocês sabem, caros alunos, que o estudo é muito importante para a sua aprovação. Então vocês sabem, caros alunos, estou falando com vocês, caro concurseiro, estou falando com você, tranquilo? Então já temos o nosso vocativo. Não é sujeito. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Vocativo é o chamamento do interlocutor. Então beleza, já vamos excluir esse cara. Agora, sintaxe, você começa pelo verbo. Lembra sempre disso, cara. O verbo é a grande sacada, a grande chave para tudo na sintaxe. Então vamos
excluir o nosso vocativo para a gente conseguir fazer aqui a nossa análise. E a gente vai ter, então, o verbo ler, que é um verbo transitivo direto, vai querer um sujeito e um objeto direto. Ok? Vamos começar com o cara que recebe a ação, que é o objeto direto. Ou seja, quem está sendo lido. Vamos dizer assim, já que a sentença está na voz ativa, alguém está lendo algo. Ok? Bom, a posteridade está sendo lida? Os caras que vêm depois? Ou os versos estão sendo lidos? Ou o nome do rio está sendo lido? O que está sendo lido? Né? Em meus versos. Então você vê que o em meus versos é onde está sendo lido. Então o que está sendo lido em meus versos? Ele está falando com o rio. Rio, que alguém leia. Né? Em meus versos, o teu nome celebrado em meus versos. Ok? Então você consegue perceber que o que está sendo lido é o teu nome. Então começa por aí, cara. Peguei o verbo ler, preciso de um objeto direto para ele. Encontrei esse objeto direto. Bom, esse nome está nos versos dele, mas ele está celebrado nos versos. Então, vamos dizer que ele deu uma informação a respeito do nome, um predicativo do objeto. Beleza? Então, deu uma informação, celebrado também não vai ser o nosso sujeito. Teu nome, celebrado em meus versos. Tá? Em meus versos é o lugar. O que indica lugar mesmo, cara? Adjunto adverbial, boa. Então, em meus versos é adjunto adverbial. Então, você começa a perceber que fazendo uma análise da sentença, você vai chegar onde ele quer. É só você não ir para aquele, pergunta o quê, pergunta do quê. Muita gente achou nessa questão que a posteridade fosse objeto direto. Leia o quê? A posteridade. Acabou. Pera, não. E marcou o rio como sujeito do verbo ler. O rio não está lendo nada. Pátrio rio. Quero que alguém leia o teu nome celebrado em meus versos. Então é essa sentença que a gente vai ter aqui. Quem sobra para ser o sujeito? A posteridade. Então, na verdade, a gente tem, pátrio rio, que a posteridade leia teu nome celebrado em meus versos. Pronto. Ordenamos a sentença. Ordenando a sentença, botando tudo no lugar, você percebe que, na verdade, ele fez um hipérbato. O hipérbato, que é essa inversão da ordem direta das orações, é a figura de linguagem. Ok? Agora, como chegar aqui? Não indo no desespero, não indo no pergunta o quê, pergunta do quê e resolve. Grande parte dos erros em questão de sintaxe se dá por causa disso, cara. Que o cara não para e não analisa. Segredo é começar pelo verbo e vai ordenando a casa, principalmente quando ele dá em hipérbato. E é muito comum isso aparecer, mesmo esses que. Muita gente fala que colocou um que subentendido, né, cara? Cara, colocou esse que, como que eu vou perceber que eu tenho que a posteridade leia? Se eu colocasse o que, ficaria mais fácil. Mas é muito comum em poesia eles tirarem esse que do desejo. Né? Só para te dar um outro exemplo que também apareceu em provas, a posteridade, então, sendo o sujeito do verbo ler, né? Foi um trecho de Camões, dos Lusíadas. Era uma questão semelhante. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Então lá, cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Quem que deve cessar? As navegações. Né? Então, que as navegações cessem. Que as navegações do sábio grego cessem, acabem. Né? Cessar aqui é um verbo intransitivo, sujeito às navegações. Que a fama das vitórias que eles tiveram se cale. Percebeu? A fama das vitórias, sujeito. Tranquilo? Então, você tem esse que tal coisa aconteça nesse exortativo. É você perceber que isso aqui não é um imperativo. Não é verbo do imperativo. Esse cara está no presente do subjuntivo. Desejo que a posteridade leia. Leia agora aí, rio. Muita gente fica achando que é o rio, porque vai nisso como imperativo. Lembra? Comentamos até na nossa aula passada, no nosso encontro passado, que o imperativo afirmativo, de fato, vem do presente do subjuntivo. Mas cabe a gente, então, perceber pelo contexto, quando é um desejo e quando é uma ordem. Maravilha? A posteridade, então, sujeito do verbo ler, excelente questão de sintaxe da GV. E é aí que eu quero que você chegue. A esse tipo de questão em que o macete, em que o que do que não vai funcionar. É para isso que a gente está treinando. Tá? Aquelas questões que vão te dar um degrau a mais. Essa questão que é fazer um diferencial. Uma questão dessa faz diferencial num concurso.
Tá? Essa questão que vai te botar lá dentro do funcionalismo público, vai te botar lá dentro do vestibular. Uma questão como essa. Beleza? Vamos mais uma? Essa aí foi atendendo a pedidos. Né? Me mandaram algumas questões envolvendo crase. Eu discuti um pouquinho de crase na aula passada e recebi umas 3 ou 4 questões aí por e-mail. Aliás, muito obrigado a todas as pessoas que mandaram e-mails, né, já com questões. Primeira semana que a gente lançou aí o nosso programa, recebi bastante coisa, fiquei muito feliz. E é legal a gente ver os assuntos e trabalhar os assuntos. Então eu escolhi uma dessas das que me mandaram, da ESAF, que tem bastantes casos para a gente trabalhar. Então acaba abarcando um pouco também as outras e futuramente a gente vai botando as outras questões que o pessoal pediu para a gente fazer juntos. Os primeiros imigrantes trazidos por empresas importadoras eram, em geral, obrigados a assinar contratos de parceria, enfim, uma sentença para você preencher com acento grave. O que eu quero que você lembre, crase não é macete. Lembra que eu falei para você no outro encontro, no encontro número 1? Crase é nada mais do que a junção de uma preposição a e um outro a qualquer, que pode, normalmente, é um artigo, mas pode ser também um pronome oblíquo. O a pode ser um pronome demonstrativo, pode ser o a do a qual, o a pode ser um monte de coisa. Calhando de ficar uma preposição e um outro a junto, eles vão juntar. A única regra da crase, tenho que juntar? Junta. Não tem, não junta. Essa é a regra que a gente tem para a crase. Beleza? Vamos ver caso a caso e praticar esse raciocínio da crase. Bom, então você tem, em geral, eram em geral obrigados a assinar contratos de parceria. Ai, Caco, deu branco, estou lá na minha prova, deu branco na hora de fazer questão de casa, esqueci aquela lista de regras. Ainda bem, porque você vai pensar no que você está fazendo. Na verdade, aquela lista de regras são consequências e não causas, né? A causa é ter coisas para juntar. Então você vai nessa, não precisa de regra nenhuma. O que você vai fazer? Bom, quem é obrigado a algo, certo? Então a preposição está aí. Eu preciso ver se eu vou ter um outro a aqui para juntar. Bom, eles eram obrigados a algo. Antes de verbo, tem artigo? Eu vou a ou assinar porque eu sou homem, você vai a assinar porque você é mulher? Não, não tem artigo. Cara, única regra da crase, não esquece isso, lembre-se disso. Tenho que juntar? Junta. Não tem, não junta. Então aqui eu tenho uma preposição e não tenho mais nada. Claro que não vai ocorrer crase antes de verbo. Não é porque é uma lei divina que se eu esquecer lascou tudo. Não. Porque antes de verbo não tem artigo, só por isso. Ok? Vamos ver o outro aqui. Ó. O contratante antecipava as despesas de transporte da Europa. Uma coisa que eu já vou te falar. O pré-requisito para a ocorrência de crase é a preposição. Um a tem de ser preposição. O outro pode ser várias coisas. Tá? Mas necessariamente é a preposição. Se eu não tiver nada que peça uma preposição aqui, não tem como ocorrer crase. Você quer ver por quê? O contratante antecipava despesas. Bom, antecipar, verbo transitivo direto. Certo? Então, não tem preposição. Você antecipa algo. Beleza. Antes de despesas, substantivo feminino, coloca o artigo as, antecipava as despesas. Sendo um verbo transitivo direto, não tem preposição. Continuo não tendo coisa para juntar. Um deles sempre vai ser preposição. Vamos ver o terceiro? O contratante adiantava as despesas de transporte da Europa às colônias. De tal lugar a tal lugar. Então, de tal lugar, da Europa, a tal lugar. Aonde? As colônias. Dá certo aquele recurso de você substituir por um masculino e ver se fica ao? O que eu posso te dizer? De fato, sempre que você conseguir ter um masculino correspondente for ao, masculino ao, feminino a, ocorre crase. Né? Então, da Europa aos reinos coloniais, aos reinos coloniais, às colônias. Né? Então, sempre que você conseguir substituir por AO, é porque no feminino vai ser a. Mas, eu não posso te falar que isso é a regra, isso resolve sempre, porque existem casos em que você não tem um masculino correspondente para fazer essa substituição, mas vai ocorrer crase.
Percebeu? Então, de fato, conseguiu colocar um AO, com certeza ocorre crase. É AA no feminino. Mas nem sempre que você não conseguir colocar o masculino no lugar, não encaixar o masculino no lugar, isso não quer dizer que não possa ocorrer crase por algum outro motivo, algum outro A que possa aparecer aqui, já que o A não pode ser só, não é obrigado a ser um artigo. Ficou claro isso? Maravilha? Então vai no raciocínio que eu não tenho que dar errado. A de algum lugar até algum lugar, a algum lugar, e as colônias artigo feminino, tenho que juntar, junta, ocorre crase. Bom, e o necessário, a subsistência inicial. Cara, agora você tem um substantivo, é uma regência nominal. Caminho é o mesmo. Se isso é necessário algo ou é necessário a algo? É necessário a algo, né? Se é necessário a mim, é necessário a ele, enfim. Tranquilo? A alguém, no caso. Aqui ele é necessário a quem? A subsistência local. Se fosse ao povo, né? É necessário ao povo local. Necessário à subsistência inicial. Dá certo. Tranquilo? Muitas vezes, nesse caso, vai dar certo. Aqui daria. Então, tenho que juntar, junta. Nas colônias, o imigrante recebia determinada fé, tinha direito meação. Você tem direito a algo ou você tem direito a algo? Pronto, então tem a preposição. Meação, substantivo feminino. Pronto, tenho que juntar, ocorre crase. Está aí. Então, na verdade, cara, eu não vou te dizer assim, uma regra antes de verbos, outra regra para verbos transitivos diretos, outra regra para quando você tem lugares, de tal lugar, a tal lugar, outra regra para quando você tem... Não, é uma regra só. Tem um A, tem outro A, junta. Não tem um dos dois, não tenho que juntar. A crase não é o acento, lembra disso, é acento grave. Tá? Crase é o fenômeno de junção. Então, para ocorrer a crase, eu preciso ter o material para que ela ocorra. Maravilha? Vamos voltar para os itens aqui? Agora, cara, uma dica que eu vou te dar. Quando você tem vários itens e você, de repente, não sabe isso vale para qualquer questão que tenha várias lacunas, tenta fazer sem ele. Né? Alguns você vai ter que saber. Mas vamos imaginar. Vamos supor que, olhei o primeiro A, estou em dúvida no primeiro A. Tá, deixa quieto. Como que vai ser a sequência aqui? Ó? É sem acento, sem, com e com. Né? Sem, com e com. Acento. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Ó. Vamos supor que eu não soubesse o primeiro, mas eu sei os outros dois. Então, o segundo é sem, né? Sem. Estou em dúvida entre essas três. Sem. Aí, com. Já fiquei entre esses dois. Com. E com. Foi isso? Então, ó, sem. Com. Minto, ó. Sem. Estou em dúvida entre esses aqui, ó. Esses três. Sem. Com. Já cheguei à resposta. Já chegaria ao A. Ao E. Já chegaria. Sem saber a A. Vamos ver se eu não soubesse a 2. A 2 é sem. Então, é sem e o resto com. Então, sem. Vou ficar nessas três aqui. Sem. Vou ficar nessas três. Não sei a segunda. A terceira eu sei que tem. Tem. Pronto, já cheguei à resposta. Cheguei. Vamos supor que eu não soubesse a terceira. Então, é sem, com. Vamos lá. Sem. Ok. Com. Já cheguei à resposta. Vamos supor que eu não soubesse a quarta. Vamos ver se dá certo? Vamos ver se dá certo. Pode ser que não dê, pode ser que dê. Vamos ver se dá. Sem. Com. Já cheguei à resposta também. Não precisava saber a quarta. Pela terceira eu cheguei. Então na quinta também podia não saber. Podia não saber, aliás, a quarta e a quinta. Pelas três primeiras já chegaria. Eu poderia não saber duas. Muitas vezes. E eu chegaria. Se eu não soubesse, vamos supor que eu não soubesse essas duas. Vamos ver. Eu sei que é sem, com e com, né? Então, sem, com. Cheguei. Percebeu? Então, quando você tem um monte de opções, cara, o que eu vou te falar? Primeiro, preenche você a lacuna. Tá? Seja de acento grave, seja de ortografia, preenche você a lacuna, depois você vê se encontra alguma sequência que bate. Sabe por quê? Às vezes a gente olha a alternativa
e se confunde. Às vezes você sabe o negócio, mas de olhar a alternativa você fala, ai caramba, mas e se for essa? Ai meu Deus, mas será que aí tem? Então faz assim, preenche o seu, cara. Você sabe fazer, você está estudando para isso. Então preenche o seu. Depois você vê se bate. Você entendeu? Não bateu, aí você vai naquela, mas é que essa aqui, será que... Aí você vê em qual você está em dúvida, qual você tem certeza absoluta e qual você está em dúvida. E você vai fazendo esse teste, tem um monte, cara. Questão de múltipla escolha, usa isso a seu favor. Muita gente fala para mim que não gosta de fazer questão de múltipla escolha porque às vezes sabe, mas se confunde com as alternativas. Cara, pensa ao contrário, né? Usa as opções a seu favor. Se você sabe, resolve primeiro, depois a alternativa. Se você não sabe ou tem dúvida em algum ponto, usa a alternativa a seu favor. Trabalha com isso. Usa a seu favor. Beleza? Então ficamos aí com a alternativa E de elefantinho colorido. E para terminar esse nosso rápido encontro de hoje, mais uma questão de sintaxe, essa aí também recebi por e-mail, uma questão bacana da Fundação Carlos Chagas. Quem mandou inclusive foi a Thalita B. Né? Não sei o que significa esse B, mas muito obrigado, Thalita B. Espero que você esteja me assistindo de novo e esteja vendo aqui então a resolução da sua questão. Carlos Chagas queria que você marcasse a oração sublinhada que exerce a função de sujeito dentro do seguinte período. E, na verdade, a dúvida da Thalita B não era nem as outras, era por que a alternativa correta é sujeito. Né? Seguinte, vou explicar não só para a Thalita, mas para todos vocês que estão me assistindo. Né? Então, para você que está me assistindo, vamos só relembrar, cara, o que é exatamente uma oração, um sujeito oracional, né? Se você for prestar CESP, CESP fala geralmente em sujeito oracional. Carlos Chagas fala em oração com função de sujeito, outras vão falar em oração, é a minoria, aliás, vai falar em oração subordinada subjetiva, né? A oração subordinada substantiva subjetiva é a que funciona como sujeito. Tá? Então, quando ele fala em sujeito oracional, é o sujeito que é uma oração. É a mesma coisa que uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Bom, vamos pegar essa estrutura aqui, pegar um outro exemplo, só para revisar esse assunto aí com você. É necessário que você faça a sua parte. Tá? O grande problema da sintaxe é o macete. Porque muita gente faz assim, é necessário o quê? É necessário isso. Né? É necessário o quê? Vai classificar isso aqui e fala, é necessário isso, beleza. Substituir por isso é oração subordinada substantiva. Isso aí é bacana você fazer. Tá? Uma oração subordinada adjetiva, você não pode substituir por isso. Uma oração coordenada, você não consegue. Uma subordinada adverbial, você não consegue. Só uma substantiva. Tá? Então, se ele falar em oração substantiva ou em oração com função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, de aposto, de sujeito, se falar em um desses caras, e predicativo também, as 6 orações, é porque eu estou numa oração substantiva. Então, você consegue substituir normalmente por isso. Tá? É necessário isso, ajuda na hora de classificar. Mas o cara faz o quê? É necessário o quê? Pergunta o quê, objeto direto. Já lascou. O outro olha para cá e fala, não, eu estou perguntando o que para um adjetivo. Então é completiva nominal, lascou o dobro. Né? Começa pelo verbo. Não saia em questão de sintaxe, pelo amor de Deus. Não saia perguntando o que, do que, o que, do que. Tá? Grifa o verbo, vê o que o verbo quer. Como a gente fez agora com o verbo ler. Tá? Era uma questão difícil aquela, mas você vê que a gente resolveu sem o menor problema, porque começamos pelo verbo. Tá? Vamos dar um passo atrás? Vamos pegar um período simples? Imagina isso aqui. Exercício físico é necessário. Qual é a função sintática do exercício físico? Sujeito. Maravilha. E se eu inverter? Se eu levar exercício físico lá para o final e fizer é necessário exercício físico. Qual é a função sintática de exercício físico? Sujeito, continua sendo sujeito. A pizza chegou a pizza. A pizza não virou objeto direto só porque está depois do verbo. É o tal do sujeito posposto. Né? Isso acontece muito, principalmente nas questões. Por quê? Uma ordem direta, sujeito, verbo, objeto, não pega ninguém. Uma ordem indireta, um sujeito oracional depois do verbo, colocando advérbios no meio, aí que começa a pegar o seu concorrente que vai no macete. Você
que está estudando, você que está vendo as nossas explicações, está se dedicando a isso, já sabe que não é para ir para o macete. É isso que vai fazer você se vacinar, vamos dizer assim, contra essas orações invertidas. Né? Bom, tudo bem que exercício físico é sujeito? Vamos colocar um verbo aí dentro? Vamos. É necessário fazer exercício físico. Pronto. Então, quem que é o sujeito? Isso é necessário. Vamos imaginar assim. Isso é necessário. É necessário isso. É necessário isso. É o mesmo sujeito, está vendo? A única diferença entre esse sujeito e esse é que dentro desse aqui eu coloquei um verbo. Se tem verbo, eu chamo de oração. É necessário isso. Oração subordinada substantiva subjetiva. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende da oração principal, que é essa aqui. Substantiva porque ocupa o espaço de um substantivo. Isso aqui é substantivo. Uma oração, um verbo fazendo o papel de substantivo. E subjetiva porque é sujeito. Os nomes, você vai percebendo isso ao longo dos nossos encontros, os nomes são puramente descritivos. Se você entender a estrutura, o nome vem na hora, cara. E você vai entender. Claro que vai. Se já não entendeu, está só fixando, aqui a gente vai falar várias vezes esses nomes, você vai ver que é puramente descritivo. Bom, é necessário isso. Como você vai chegar? Sabendo sempre que a resposta de uma oração nunca está nela, está na principal. Quem determina a função da oração subordinada é a oração principal. Tá claro isso? É a mesma coisa que eu falar para você assim, qual é a função sintática de cachorro? Sei lá. O cachorro é bravo, sujeito. Eu tenho um cachorro, objeto direto. Eu preciso de um cachorro, objeto indireto. Eu só vou saber a função sintática do cachorro encontrando o verbo da sentença e montando as funções sintáticas. É a mesma coisa. Mas o cara, quando cai em oração subordinada, ele quer que ficar olhando para a oração que você faz só para que você faça, sei lá, qual é a função de que você faça sua parte. E quer que aqui seja a resposta. E não. A resposta vai estar na oração principal e mais no verbo da oração principal. Você vai grifar o verbo e vai ver, bom, eu tenho um verbo de ligação, que é um sujeito e um predicativo. Já tenho o predicativo, falta o sujeito. Tá? Oração subjetiva. Só para a gente aprofundar um pouco mais a nossa revisão aqui, aqui eu coloquei o que é uma conjunção integrante. Lembra que esse que na oração subordinada substantiva é sempre conjunção integrante. Aqui não. E aqui o verbo ficou no infinitivo. Só para você lembrar, quando eu não coloco, quando eu inicio uma substantiva sem a conjunção, eu chamo essa oração de oração reduzida. Okay? Então, o que é mesmo uma oração reduzida? A oração subordinada sem a conjunção. E aí o verbo vai ficar em uma das três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui no caso está no infinitivo, então eu vou chamar de reduzida de infinitivo. Aí o cara olha, né? Aí, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Que difícil. Aí faz aquele curso, cara, oração, faz aquele ar até solene, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E faz que é pro cara não entender, né? Para achar que é difícil fazer o curso avançado. Cara, o nome é descritivo. Vou falar para você. Você percebeu que aqui tem um verbo? Esse verbo, essa oração depende da outra, ocupa uma função sintática dentro da outra, que é o lugar de um substantivo, né? Que seria o sujeito dessa oração, não seria? Bacana. Não coloquei a conjunção e esse verbo está no infinitivo. Você percebeu tudo isso? Pronto, é o que o nome me falou. Oração. Você percebeu que tem verbo? Oração. Percebeu que depende da principal? Subordinada. Percebeu que ocupa o espaço de um substantivo? Substantivo. Percebeu que seria um sujeito do verbo de ligação? Subjetiva. Percebeu que não tem conjunção? Reduzida. Percebeu que o verbo está no infinitivo? De infinitivo. Acabou. É isso. Beleza? Mais alguns exemplinhos aí, só para a gente brincar? Será fundamental que você compareça. Mesma coisa. Grifo o verbo. Grifei o verbo. Algo será fundamental. O que será fundamental? Isso será fundamental. Está aqui. Percebeu? Não é será fundamental o que, e sim o que será fundamental. E eu chego a isso começando pelo verbo. Cacô, uma oração subjetiva sempre começa com verbo de ligação? Nem sempre. Vou te dar um exemplo de uma oração subordinada subjetiva que já apareceu inclusive em diversos concursos.
que é um pouquinho diferente dessa estrutura tradicional, mas acontece. Por exemplo, quem senta na ponta da mesa paga a conta, hein? Sempre tem aquele tiozão engraçado que fala isso, né, em almoço de família. Sujeito do verbo pagar. Quem paga a conta? Ele paga a conta. Ela paga a conta. Quem senta na ponta da mesa paga a conta. Pronto, isso aqui é sujeito do verbo pagar, tranquilo? Só que, dentro desse sujeito eu coloquei um verbo, não deixa de ser uma oração subjetiva. Vamos voltar para o nosso item A agora? Vamos analisando item por item que ele me deu e a gente aproveita para relembrar os demais. Montesquieu preferiu guiar-se pelos valores civis em vez de se deixar levar pelo finalismo religioso. Grifei os verbos, preferiu, deixar, 2 verbos, 2 orações. Quem vai me dar a resposta dessa oração é o verbo da oração principal, que é o verbo preferir, transitivo direto e indireto. E você sabe, né, cara? Quem prefere algo a algo. Tá? Prefiro pizza do que chocolate. Não, prefiro pizza a chocolate. Né? Preposição a. O que a gente vai ter aqui? O objeto direto do verbo preferir está aqui. Prefiro o quê? Guiar-se. Ela preferiu o quê? Guiar-se pelos valores civis. Então aqui está a minha oração. Eu só não vou chamar de objeto direto porque tem um verbo dentro. Tá? Então qual a diferença entre um objeto direto e esse palavrão aqui? O fato de ter um verbo dentro. Se tem verbo, eu falo que é oração, que depende da principal, que ocupou o espaço de um substantivo, que seria o objeto direto. Eu prefiro pipoca, preferiu guiar seus valores civis, preferiu, ocupou o espaço de objeto direto. Não coloquei conjunção reduzida, o verbo está no infinitivo, de infinitivo. Oração subordinada, substantivo, objetivo direto, reduzida de infinitivo. Assusta, é mais assustador do que difícil, percebe? A que? Preferiu algo a algo. Pronto, está aqui. Cara, vamos desconsiderar o fato de que essa preposição, preferiu algo em vez de algo, não tem abono gramatical. Quero dizer, nenhum gramático registra isso aqui como aceito pela normativa. Tá? Eu teria formalmente de ter preferiu guiar-se pelos valores civis a se deixar levar pelo finalismo religioso. Tá? Essa locução prepositiva em vez de, iniciando esse objeto indireto, nenhum gramático registra. Ok? Então não faça. Tá? Mas nem foi essa a pergunta. Eu não deixo de classificar isso como um objeto indireto do verbo. Se no objeto indireto do verbo eu tenho um verbo dentro, é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta e não simples objeto indireto. Não coloquei conjunção, lembre-se que o em vez de é locução prepositiva, não tem conjunção, e o verbo continua no infinitivo, tá vendo? Infinitivo, infinitivo. Fechou? Então não é a que a gente quer. A um espírito sensível e religioso, não convém ler um filósofo como Montesquieu. Não convém o quê? Pergunta o que é objeto direto. Tem um verbo dentro, oração objetiva direta, certo? Vamos devagar? Vamos devagar? Vamos grifar o verbo? Verbo convir. Algo me convém. Isso me convém. Isso não me convém. Se eu coloco o verbo isso, se eu coloco um objeto direto para o verbo convir, quem que vai ser o sujeito dele? Então, isso me convém. Algo convém a mim. Algo convém a... Pensa no verbo, cara. Né? Se eu colocar assim, convém isso, não tem sujeito? É um verbo impessoal? Não. Algo convém a... O que convém a mim? O que convém a quem? Percebeu? Começa pelo verbo. Pensa no verbo. Grande parte, serão todos os erros de sintaxe. Vamos dizer, a grande parte. Se dá porque o cara vai pelo macete. Porque o cara quer bater o olho e sair perguntando o que do que, sem olhar para o verbo. Tá? Pensa na estrutura, então. O que a gente vai ter aqui agora? A um espírito sensível e religioso não convém isso. A quem? Ao espírito sensível e religioso. Olha o meu objeto indireto aqui. Olha o meu objeto indireto aqui. Percebeu? Preposição. Esse cara não é sujeito. Preposição. O que não convém a um espírito religioso? Isso. Isso não convém ao espírito. Beleza. Só que no meu sujeito, no meu isso.
eu tenho um verbo. Então não é só um sujeito, mas sim uma oração subordinada substantiva subjetiva. Trabalhando de novo com uma reduzida, porque não colocou conjunção e o verbo está no infinitivo. Sujeito do verbo convir. Fechou? Não é objeto direto, é sujeito. E você percebeu que grande parte das orações subjetivas ou dos sujeitos oracionais vem pospostos ao verbo. Tranquilo? Cabe a você perceber isso. Então, grifar o verbo e ver. Não, peraí, isso aqui é objeto direto ou é sujeito? Né? Só por desencargo, já que esse é o objetivo do nosso programa, vamos resolver as outras rapidamente, só para você ter certeza. Aliás, uma dica também que eu te falo, né? Você induz as alternativas a seu favor e tudo, mas sempre leia todas. Tá? Sempre leia todas. Eu sempre falo para você não perder tempo resolvendo coisa que não é o foco da questão, né? Mas leia todas as alternativas buscando o foco da questão. O que eu quero dizer é, você não vai ficar aqui, por exemplo, cadê aqui, preocupado com o fato de não ser a preposição correta. Porque a oração, o enunciado não pediu isso. Tá? Você vai direto no que o cara quer. Mas você vai ler todas buscando o que ele quer. Um estudo sério da história das ciências jurídicas não pode prescindir dos métodos de que se vale Montesquieu em O Espírito das Leis. Bom, agora, cara, dos métodos disso, não, né? Essa oração aqui, ela está dando uma informação a respeito de um substantivo. Quem que dá a oração informações a respeito de substantivos? Adjetivos. Se dentro do meu adjetivo eu tenho um verbo, eu tenho uma oração subordinada a adjetivo sem vírgula restritiva. Mais para frente a gente desenvolve essa questão das adjetivas restritivas, explicativas. Qualquer coisa, se ficou em dúvida, manda uma questão para a gente com esse assunto. A gente faz e dá a teoria dele sem problema nenhum. Tá? Lembrando só que esse que da oração subordinada adjetiva não é o mesmo que da outra, hein? Esse que aqui é pronome relativo, tá? Da qual se vale Montesquieu, dos quais, no caso, se vale Montesquieu, poderia estar substituído por o qual, os quais aqui. Beleza? No item D, as ciências humanas deveriam libertar-se da religião, assim como ocorreu com as ciências naturais. Aí ele está comparando. Então está dando uma circunstância, é oração, porque tem verbo, mas que dá uma circunstância. Quem que dá circunstância? Advérbios. Advérbio de tempo, de modo, de lugar, aqui é uma comparação. Então, uma oração subordinada adverbial, porque não funciona como um adjetivo, nem como um substantivo, mas sim como um advérbio. Comparativo porque comparou. Só isso. Só isso. Ai, cara, mas é só isso? Se compara comparativo? É, cara. É muito simples. Tranquilo? O método de Montesquieu valorizou as instituições humanas e solapou o finalismo teológico e moral. Valorizou e tal coisa. Isso aí é mais tranquila, né? Adicionando duas orações, uma coordenada sindética aditiva. Então, respondendo todas aí, percebemos então por que o item B é uma oração que exerce função de sujeito. Sujeito do verbo convir, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Então é isso. Essas foram as nossas 3 questõezinhas de hoje. Não quero tomar muito o seu tempo. Você sabe que a nossa ideia é sempre fazer vídeos mais rápidos, né? 20 minutos, meia hora aí no máximo, né? Acho que eu falo até mais do que o que é planejado. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha acertado as questões. Se não acertou, que tenha entendido o porquê, aproveitado para revisar essa teoria. Está com dúvida em questão? provadeportuguesa@yahoo.com.br. Muito obrigado pela presença, obrigado por estar comigo mais essa semana. Semana que vem tem mais preparo para a sua próxima prova de português. Um beijo.